Se você acredita que uma mudança de mentalidade pode transformar sua vida financeira, já deixa seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Porque hoje você vai ouvir uma história que pode te fazer enxergar o que talvez esteja te travando, sem você nem perceber. Wilson sempre foi um cara que achava que levava sua vida financeira de forma razoável. Pagava as contas em dia, não vivia endividado e conseguia manter uma certa estabilidade. Mas mesmo assim, todo mês acabava com aquela sensação incômoda. Cadê o dinheiro que eu ganhei? Não era falta de salário, não era um gasto inesperado. Era como se o dinheiro simplesmente evaporasse. Foi numa noite qualquer, sentado no sofá com o celular na mão, que ele decidiu olhar o extrato bancário com mais atenção. Só por curiosidade. E foi ali que começou a enxergar o que nunca havia percebido antes. Uma lista longa, quase infinita, de pequenos valores. R$ 9,90, R$ 12, R$ 18, R$ 7,50 e assim por diante. Cada um desses números sozinho parecia inofensivo, mas juntos formavam um retrato de um problema silencioso. A ficha caiu quando ele parou para pensar. O que pesa não é o que é caro, é o que é constante. Esses gastos pequenos, café fora, lanches rápidos, apps de transporte em distâncias curtas, aquela assinatura esquecida, o mimo automático no meio do dia, estavam acontecendo quase todos os dias. E ele nem se dava conta. Eram invisíveis no dia a dia, mas visíveis no extrato. Invisíveis emocionalmente, mas pesadíssimos na soma final. Curioso e preocupado, ele decidiu fazer o que poucas pessoas têm coragem de fazer. Colocou tudo no papel. Um por um listou todos os pequenos gastos do mês. E quando somou, o choque veio. Mais de R$ 520 em besteiras invisíveis. Tudo que ele não considerava gasto real estava ali, drenando seu dinheiro mês após mês. Não era um problema financeiro. Era um hábito invisível que se repetia sem consciência, sem intenção. Um hábito que passava despercebido por ser leve, mas constante. Wilson, que achava que tinha controle, percebeu que estava vivendo no piloto automático financeiro. E como todo piloto automático, uma hora ele leva você para um destino que você não escolheu. Era como uma torneira pingando o dia inteiro. Uma gota aqui, outra ali. No fim do mês, o balde estava quase seco. Mas ninguém via as gotas caindo, nem ele. E foi a partir dessa percepção que ele decidiu mudar. Não de forma radical, mas com uma nova postura, consciente e estratégica. A decisão de Wilson não foi impulsiva. Ele não foi movido pela culpa, nem por aquela ideia comum de que economizar é se privar de tudo. Pelo contrário, ele entendeu que o problema não era viver bem, era viver sem perceber como vivia. Ele decidiu não cortar tudo, cortar o excesso, o inconsciente. Começou observando os cafés diários. Todo dia, antes do trabalho, parava na padaria ou passava no drive-thru do café da esquina. Era um ritual. Mas ele tinha cafeteira em casa, tinha pó de café, açúcar, caneca favorita. Então, por que continuava gastando com algo que podia preparar melhor e mais barato em casa? No dia seguinte, preparou o próprio café. No segundo também. E sem perceber, começou a gostar mais do processo. O cheiro do café quente em casa virou um novo ritual. Pequeno ajuste. Grande economia. Depois olhou para o transporte. Aplicativos de corrida eram seu atalho preferido, mesmo em distâncias que dava para fazer a pé ou de metrô. A preguiça falava mais alto. Mas agora, com consciência, ele começou a calcular. Será que vale R$ 22 esse trajeto de 8 minutos? Muitas vezes não valia. E ele passou a optar por alternativas mais baratas. Ou até pela boa e velha caminhada. Outra mudança. Comida, fast food no almoço, delivery no jantar, só hoje toda semana. O gasto aqui era brutal. E o pior, ele nem percebia, porque parecia parte da rotina. A solução? Marmita durante a semana e um limite claro. Delivery só aos finais de semana. Nem todo dia era gourmet, mas dava para comer bem e sentir orgulho no fim do mês. Além disso, Wilson fez uma limpa nas assinaturas mensais. Streaming que ele nem assistia. App de meditação que nunca usava. Clube de livros que só enviava boleto. Cancelou tudo. Fez uma lista do que realmente utilizava. E o resto? Fora. Com tudo isso, algo interessante começou a acontecer. Ele se sentia mais leve. Não era só sobre dinheiro. Era sobre controle, sobre autonomia, sobre recuperar as rédeas da própria vida. 3 meses depois, os resultados falaram por si. O saldo livre na conta, aquele dinheiro que antes evaporava, agora era visível.
R$ 1.500 a mais. 3 meses, mesmos ganhos, apenas menos vazamentos. E o mais poderoso disso tudo foi perceber que ele não deixou de viver. Só passou a viver de forma intencional. Foi aí que ele escreveu, num post-it colado na geladeira. Pequenas trocas, grandes vitórias. E esse simples lembrete virou um divisor de águas na vida dele. Wilson, agora mais consciente, começou a enxergar o dinheiro com outros olhos. O que antes parecia invisível, agora era nítido. Ele entendia que riqueza se constrói nos detalhes. Não nos grandes prêmios, mas nas pequenas vitórias diárias que, quando acumuladas, te trazem retorno e satisfação inimagináveis. Era como cuidar de uma planta. Não adianta jogar um balde d'água uma vez por mês. É preciso regar aos poucos, todos os dias. Com cuidado, com atenção, com paciência. O mesmo vale para o dinheiro. Ele passou a observar outras áreas da vida também. Como gastava tempo. Com quem gastava energia. Quais hábitos carregava por inércia. E percebeu que, muitas vezes, o que nos trava não é a falta de recursos, mas a falta de consciência do que desperdiçamos. Uma frase surgiu na tela do celular dele, numa notificação de aplicativo, e ele nunca mais esqueceu. O que você ignora te custa caro. E aquilo ficou marcado. Porque quando você ignora os pequenos gastos, eles se tornam uma bola de neve. Mas quando você observa, analisa, escolhe, tudo muda. Mudar hábitos financeiros não é sobre cortar o que te dá prazer. É sobre entender o que te dá retorno. É sobre fazer escolhas que combinem com seus objetivos e não com seus impulsos. E talvez, como Wilson, você também esteja deixando seus sonhos escaparem por conta de hábitos invisíveis. Pequenas escolhas diárias que, quando somadas, te afastam dos seus objetivos. Mas a boa notícia é que dá para virar esse jogo. E você não precisa fazer isso sozinho. Se você quer dar o próximo passo para mudar sua relação com o dinheiro de forma prática e estratégica, eu te convido a adquirir o e-book que está no link da descrição. Lá você vai encontrar um material completo e o mais resumido possível, que com certeza vai te ajudar a entender e controlar suas finanças de forma clara e sem complicação. E junto com o e-book, você também vai ganhar planilhas financeiras prontas para usar e acesso a cursos gratuitos, que vão te guiar nesse processo de transformação financeira. Não esquece também de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que também precisa acordar para esses detalhes, além de que isso ajuda o canal a crescer. E passar um pouco de educação financeira de forma gratuita para todos, o que é muito importante e pode mudar vidas. Porque no fim das contas não é o que você vê que te atrasa, é o que você não vê. E o que você não vê, se você não cuidar, te custa caro.